Olá, sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de português e hoje eu vou falar com vocês sobre pronomes. Falarei sobre a definição, sobre o emprego e a classificação e vou trazer alguns exemplos sobre pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes possessivos. Para começar, vamos ler um trecho de um anúncio, acompanhe comigo. Para que a água continue sempre correndo pelos encanamentos, enchendo copos, caindo pelo chuveiro, todos precisam se conscientizar da sua importância e principalmente que ela não é um recurso infinito. As palavras destacadas referem-se a um substantivo mencionado antes na frase. As palavras destacadas, turma, são sua e ela. Sua da importância da água e ela retoma a expressão a água. As palavras sua e ela retomam a ideia do substantivo água sem repeti-lo, o que deixa o texto muito mais fluente e conciso. A palavra sua é determinante do substantivo importância, da sua importância, ao passo que ela equivale a um substantivo. Ela não é um recurso infinito. Bom, o emprego dessas palavras no anúncio nos permite reconhecer os principais papéis que os pronomes exercem na construção do texto. Que papéis são esses, professora? Eles identificam diretamente as pessoas que participam da interação. Eu não estarei aqui se a água realmente acabar. Você sim, que são as pessoas do discurso, primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso. Retomam termos ou ideias já mencionados antes. Ela não é um recurso infinito, a água não é um recurso infinito. E especificam ou determinam o substantivo. Todos precisam se conscientizar da sua importância. Ou seja, aqui a gente pode identificar três papéis que os pronomes exercem dentro de um texto, na construção do texto. Ou seja, pronomes é a classe de palavras que identificam os participantes da interação e retomam termos ou ideias mencionados antes e também podem aparecer junto a um substantivo determinando ou especificando. Lembrando, os pronomes referem-se às pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, eu falo já sobre isso. Pode ser um pronome substantivo, quando ele substitui o substantivo, e ele pode ser um pronome adjetivo, quando ele acompanha o substantivo. Eu vou mostrar aqui exemplos para vocês. Eu não estarei aqui se a água realmente acabar. Nesse caso, esse pronome, ele é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele substitui o substantivo. Portanto, aqui é um pronome substantivo. Outro exemplo de pronome substantivo. Ela não é um recurso infinito. Já aqui nós temos um pronome adjetivo, porque ele vai ser determinante, ele vai qualificar um substantivo. Vejam, todos precisam se conscientizar da sua importância. A palavra sua é um pronome e é um pronome adjetivo por quê? Porque ele qualifica o substantivo, ele é determinante. Ou seja, o pronome pode ser pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo, pronome adjetivo. E como eu havia prometido, eu vou falar com vocês sobre as pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, que é aquela pessoa que fala, eu, meu. Segunda pessoa, aquela com quem se fala, tu, você. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala, ele, seu. Então, os pronomes, a gente vai poder identificar a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. O termo pessoa, nesse contexto, é uma nomenclatura gramatical e não equivale a gente ou ser humano. A pessoa do discurso pode se referir a uma pessoa propriamente, mas também a um objeto, um fato, um argumento. Então, quando eu falar de pessoas
do discurso, não pensem só em ser humano, em gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, porque aqui a gente está falando de uma nomenclatura gramatical, tudo bem? Agora vamos à leitura de uma tirinha de H. Esta espada mágica que lhe trará riquezas. Eu vou aumentar aqui, tá, gente? Para ficar melhor para vocês. Dou-lhe um saco de ouro por ela. Quando a espada me trará riquezas? Quando você vendê-la. Nessa tirinha, o guerreiro H foi enganado por um comerciante desonesto. Para compreendermos o diálogo entre os personagens e assim o humor do texto, as palavras destacadas são fundamentais. Essas palavras são chamadas de pronomes pessoais porque identificam diretamente as pessoas do discurso, isto é, aquelas que participam da interação. Lembra que eu acabei de falar sobre as pessoas do discurso? As palavras destacadas aqui, ela, me e você. Então, aquele que fala, a primeira pessoa do discurso, quando a espada me trará riquezas. Aquele com quem se fala é a segunda pessoa do discurso, quando você vendê-la, aqui ó, faz parte da segunda pessoa do discurso, você. Sei, aquele ou aquilo de que se fala, terceira pessoa do discurso. Dou-lhe um saco de ouro por ela, terceira pessoa do discurso. Agora vamos às classificações dos pronomes. Os pronomes podem ser pessoais, de tratamento, possessivo, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Para começar, vamos com os pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Entre parênteses, temos aqui a palavra você na segunda pessoa do discurso. Em algumas regiões, as pessoas usam você no lugar de tu, assim como nós, que a gente usa o agente, e o vocês, que foi substituído também. Na verdade, o vós foi substituído em algumas regiões por vocês. Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Plural. E pronomes oblíquos. Me, mi, comigo. Te, ti, contigo. O, ali, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lis, se, si, consigo. Essa tabela tem no material de apoio de vocês, no livro. Emprego dos pronomes pessoais, do caso reto, que são esses aqui: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Do caso reto, tu é usado em algumas regiões, você é predominante no Brasil. Então, a maioria das regiões, porque tem algumas regiões que preferem usar o tu, mas a maioria das regiões do Brasil usam o você. Pode-se substituir nós por a gente em contextos informais. Não há problema nenhum em você utilizar o nós, o a gente, só que em situações informais, porque em situações formais é muito importante que vocês priorizem o uso do nós. Vós é restrito a contextos religiosos ou cerimoniosos. Vocês é predominante no Brasil. Agora, do caso oblíquo, o me, mi, comigo, te, ti, contigo. Oblíquos tônicos são usados com preposição. Comigo e outros são combinados com preposição com. Já os átonos de terceira pessoa, que o, a, o, os e o ai são objetos diretos, lilis são objetos indiretos. A gente vai ver isso lá pra frente, quando a gente estiver estudando sintaxe. Átonos o, a, os, ais mudam conforme verbo que antecedem. Falo já com vocês sobre isso. Vamos então a um texto sobre os pronomes oblíquos, a uma tirinha.
Releia a fala de Suzy no quadrinho a seguir, extraído da página 110, do livro de vocês. Mãe, não estou achando a minha boneca. Você viu ela em algum lugar? Din-dom. De acordo com a gramática, eu vou aumentar aqui. Pronto, agora está maior. De acordo com a gramática normativa, um pronome do caso reto, como ela, somente poderá ser usado para complementar um verbo quando for precedido de preposição para ela, a você e de nós. Vocês não viram preposição ainda comigo no fundamental, mas verão depois. Preposição é uma palavra invariável que liga outras palavras, estabelecendo relações de sentido entre elas. As principais preposições da nossa língua são a, ante, após, até, com, contra. Todas essas informações que eu estou dizendo a vocês, que eu estou lendo para vocês, tem no material de apoio, tem no livro. Locução prepositiva é o conjunto de palavras que tem valor de preposição, como abaixo de acordo com, através de, etc. No caso de viu ela, o verbo não exige preposição. Em situações formais, a regra prevê que se use um pronome oblíquo. Ou seja, gente, essa construção da tirinha, ela está inadequada, ela é informal. Então, não estou achando a minha boneca, você viu ela. Viu ela é inadequado e a gente usa muito na oralidade. Deixa eu passar aqui para mostrar a vocês. No caso de viu ela, o verbo não exige preposição. Ficaria assim se fosse seguir a norma padrão. Você a viu em algum lugar. O a substitui a palavra a boneca. Aqui foi utilizado um pronome oblíquo. Quando vocês tiverem dúvida se o a ele é artigo ou é pronome, quando o a estiver retomando ou substituindo outra palavra, ele vai ser um pronome. É o caso desse exemplo. Mãe, não estou achando a minha boneca. Você a viu. A substitui que palavra? A boneca. O uso da forma viu ela, porém, está adequado ao contexto da tirinha, pois representa a fala de uma criança conversando com a mãe. Nesse caso, o emprego da forma a viu não soaria natural. Lembram que eu falei para vocês que quando a gente está conversando com pessoas próximas, a gente pode utilizar, de acordo com a linguística, um registro mais informal. Depende da intimidade, da liberdade que você tem com essas pessoas mais próximas. Nessa tirinha, o uso está adequado, ok? Aqui é permitido utilizar, aqui que eu falo na tirinha, é permitido utilizar uma linguagem mais informal. No penúltimo quadrinho, temos as frases: você não vai conseguir nos rastrear e você não vai conseguir nos encontrar. Se a referência fosse feita somente à boneca, em contextos formais, em vez do pronome nos, o melhor seria usar o pronome a. Veja a seguir como ficaria as frases. Você não vai conseguir rastreá-la. Não vai conseguir encontrá-la. Vocês devem ter percebido que nessa construção o pronome a assumiu uma forma diferente. Lá. Os pronomes oblíquos o, a, os, as alteram-se de acordo com as terminações dos verbos que os antecedem. Quando a forma verbal termina em R, S ou Z, os pronomes aparecem nas formas lo, los, lá, las. Por exemplo, rastrear mais a, rastrear, lá. Levamos mais o, levamos, los. Fiz mais o, filo. Se o verbo terminar com som nasal, n, ão ou on, os pronomes aparecem nas formas no, na, nós, nas. Pegaram-no, dão-nos, dão-nas e põe-nas.
aqui é uma regra do registro formal da língua portuguesa. Sobre os pronomes pessoais, era isso. Agora eu vou falar com vocês sobre os pronomes de tratamento. Leia a seguir o trecho de um conto de Ivan Ângelo, prestando atenção nas palavras destacadas. Lembrando que as palavras destacadas são as que estão chamando a atenção. O menino voltou, chegou perto, carinha boa. Parou ao lado da janela da menina. O homem: esse passarinho é para vender? Não, senhor. O pai olhou para a filha com a cara de deixa pra lá. A filha pediu suave, como se o pai tudo pudesse. Fala para ele vender. O pai, mais para atendê-la, apenas intermediário. Quanto você quer pelo passarinho? Não estou vendendo não, senhor. As palavras destacadas são senhor, só tem essa, senhor. Observe que as palavras você e senhor caracterizam o distanciamento no tratamento dirigido entre os personagens. Em geral, as crianças são ensinadas a chamar de senhor ou senhora os adultos com quem não têm familiaridade. Além disso, a condição econômica do homem e o modo como ele tenta se impor diante do garoto também pode ser apontado como fatores que contribuem para esse distanciamento na linguagem. As palavras que indicam o tratamento dado às pessoas são chamadas de pronomes de tratamento. Todos eles são de terceira pessoa. Lembra de pessoa do discurso que eu falei para vocês no início da videoaula? Então, os pronomes de tratamento todos são de terceira pessoa. Uma curiosidade muito interessante, eu acho que eu já falei para vocês, se eu não tiver falado, falo agora. Antigamente, a palavra você era vossa mercê. Dado sua origem histórica, você é um pronome de tratamento, vem do antigo vossa mercê, o qual, ao longo do tempo, transformou-se em diversas formas populares. Antes, vossa mercê, vós mercê, vassum ser, etc., até chegar à palavra que nós utilizamos hoje, que é você. Atualmente há ainda as formas populares você e se. Lembrando que esse você e se é informal, bem informal. No material de vocês tem uma lista de pronomes de tratamento. Então, os pronomes de tratamento usados no lugar de pronomes pessoais do caso reto de segunda pessoa, geralmente para indicar trato mais polido ou cerimonioso. O senhor, vossa alteza, então o senhor, senhora, vossa alteza para príncipe, duques, vossa eminência para cardeais, enfim, aqui tem uma lista e no material de apoio de vocês também tem uma lista dos pronomes de tratamento. Emprego dos pronomes de tratamento. Alguns pronomes de tratamento podem se referir à terceira pessoa. Substitui-se vossa por sua. A concordância dos pronomes de tratamento é sempre feita na terceira pessoa do discurso. Não esqueçam disso. Sempre feita na terceira pessoa do discurso. Sua ou vossa, quando utilizar e qual é o sentido? Vossa refere-se à pessoa com quem se fala. Vossa senhoria pode ficar à vontade. Sente-se nessa cadeira, por favor. Quando eu utilizo vossa, eu estou falando com a pessoa, segunda pessoa do discurso. Sua refere-se à pessoa de quem se fala, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Sua senhoria, o coronel, diz que não poderá vir. Então, nesse caso aqui, sua é da terceira pessoa. Vossa, segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo. E sua, terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Para finalizar, falarei com vocês sobre os pronomes possessivos. Os pronomes que exprimem posse, como o nome já diz, ou pertencimento, indicando a pessoa, primeira, segunda ou terceira, a quem se referem, são chamados de pronomes possessivos. Veja no quadro a relação entre as três pessoas do discurso e os pronomes possessivos. Também tem uma lista de pronomes possessivos no material de vocês. Meu, minha, meu, minhas, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossa. Então, primeira pessoa do singular e do plural.
segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do singular e do plural. Vamos agora à leitura de um texto? Posso caçar pokémons no seu consultório, doutor? Claro, o consultório é meu, mas a infantilidade é toda sua. Bom, gente, aqui no texto, o profissional de saúde retratado cuida de transtornos psicológicos. E aqui a gente pode identificar alguns pronomes. Pronomes possessivos. Por exemplo, aqui tem o pronome seu, que é a terceira pessoa do discurso. Aqui tem o pronome meu, que é a primeira pessoa do discurso. Pronome possessivo da primeira pessoa do discurso. E sua utilizado como segunda pessoa do discurso. Emprego dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos geralmente são adjetivos. Olha o exemplo. Posso caçar pokémons no seu consultório, mas também podem ser usados como pronomes substantivo. Este caderno é o meu. Pedrinho apontou mais uma de suas. Ou seja, nesse caso ele é adjetivo porque ele acompanha, ele é determinante de um substantivo. E nesse caso ele é um substantivo porque ele substitui uma palavra. Temos a ambiguidade no emprego dos possessivos de terceira pessoa. Como assim, professor? Explica isso melhor. Acompanhe comigo a leitura. No português brasileiro se usa o pronome você com referência à segunda pessoa do discurso, mas a concordância desse pronome é realizada na terceira pessoa. No caso dos pronomes possessivos, isso pode gerar ambiguidade, pois os pronomes seu, sua, seus e suas podem indicar que o ser nomeado pelo substantivo pertence tanto ao interlocutor quanto a uma terceira pessoa, aquela de quem se fala. Então veja o exemplo. Posso caçar pokémons em seu consultório, doutor? Joana caça pokémons com seu celular. A fim de evitar a ambiguidade, muitas vezes se usam as formas dele e dela, deles e delas com referência à terceira pessoa. Joana caça pokémons com o celular dela. O celular de quem? Da Joana. Joana e o irmão caçam pokémons com os celulares deles. Deles quem? De Joana e do irmão. Para quem não sabe, a ambiguidade é quando o texto pode ser interpretado de duas maneiras. Ok? Então, ambiguidade é isso. Tem que ter cuidado ao utilizar esses pronomes para que o texto não possa ser interpretado de duas maneiras e você consiga passar para o interlocutor a sua mensagem. Valores subjetivos dos pronomes possessivos. Quando a gente fala de pronomes possessivos, a gente fala de posse, de pertencimento. Conforme o contexto, os pronomes possessivos também podem exprimir valores subjetivos. Que valores são esses, professora? Carinho, ironia ou desdém, depreciação, simpatia. Acompanhe comigo o exemplo de carinho. Meu velho, que bom que você veio. Nesse caso aqui, o meu dá a ideia de carinho, certo? O contexto aqui, o valor exprimido por esse pronome é de carinho. Ironia ou desdém. Saiba, minha senhora, que é falta de educação furar a fila. Nesse caso, minha não foi utilizado com a ideia de posse, e sim como ironia. Depreciação. Levante daí e lave a louça, seu preguiçoso. Simpatia ou interesse. Viu o último episódio da nossa série? Foi demais, né? Sobre pronomes, por hoje é só. Na próxima videoaula a gente vai ver mais alguns tipos de pronomes. São muitos assuntos, é muito conteúdo para falar sobre pronome. Então vamos com calma, resolvam o exercício que está no material de apoio de vocês e na próxima videoaula eu trago a correção desses exercícios, tá bom? Até a próxima aula, turma. Tchau!